Agora sim, na tela da TV Guarulhos, estamos iniciando mais uma edição do Guarulhos Debate. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Boa noite a você que está agora na rede social do Facebook do Guarulhos Destaque, sempre às 8 da noite, no nosso Facebook, sempre às 8 da noite, você tem essa oportunidade de ficar bem informado. Comigo na técnica, meu amigo Lucas Braga. Da retaguarda tem o Felipe Poi. Eu sou o Geraldo Júnior, seu amigo, e vamos aos destaques do portal, que alcançou no mês de maio, ultrapassou 100 mil visualizações na cidade. Olha aí, os números da Covid em Guarulhos. Prefeito Guti viaja a Brasília em busca de recursos para o Covid-19. Essas e outras informações, você acessa guarulhosendestaque.com.br. E, evidentemente, muitíssimo obrigado. Tá aí na tela, Lucas Braga, o Facebook. 8 da noite, já tô aqui, ó. Que bacana! Hoje, nós vamos tratar de um assunto pertinente. A violência em vários segmentos. Nós podemos falar da violência doméstica, podemos falar da violência, por exemplo, no seu dia a dia. Afinal de contas, qual é o conceito da violência? Eu trouxe aqui os especialistas, o comandante da guarda da Municipal de Guarulhos e o secretário. Além dele, também convidei no dia de hoje o escrivão de polícia aposentado, ele trouxe até um negócio aqui, para não esquecer, Ayrton Silos, porque eu fiz um programa, uma entrevista passada, falando o tempo inteiro estilo, e eu não sei aonde eu fui buscar. Olha, gente, isso acontece por um motivo. Às vezes a gente decora o primeiro nome e o segundo fica para depois. Vamos dar o nosso boa noite inicial aqui para o secretário Márcio Pontes. Boa noite, secretário. Boa noite, Geraldo. Boa noite, comandante. Boa noite, Ayrton Silos. Boa noite. Prazer estar aqui contigo para poder falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa área aí da Secretaria de Segurança Pública do município. É um prazer enorme estar com você e com todos os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores das mídias sociais. Boa noite a todos vocês também. Aproveitando o comandante da Guarda Municipal, comandante, obrigado pela sua presença. Obrigado, Geraldo. Boa noite, secretário, boa noite, Ayrton, boa noite a todos os espectadores. E vamos debater esse tema tão importante que é a violência, né? Que realmente precisa ser discutido, precisa ser debatido, né, Geraldo? É verdade, você preste muita atenção. A violência começa dentro de casa. Vamos abordar esse assunto também. Ayrton Silos, aqui está aqui a tela para que eu não vou mais errar. Escrivão de polícia, Ayrton Silos. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, secretário Pontes. Boa noite, comandante Morota. E boa noite aos telespectadores aí. Mais uma vez, obrigado por ter me convidado a participar. Olha só, eu tenho comentado aqui todos os dias. Tudo começa na educação familiar. Você pode não gostar da minha opinião e eu vou respeitar a sua, tudo bem? É assim no país democrático. Agora, eu não admito um pai ou uma mãe que não conversa com os filhos, que não sabe os amigos dos filhos, não conhece. Ah, Geraldo, isso não é problema meu. Lógico que é. Quando acontece algum problema, aí você coloca a culpa na segurança. Cadê a polícia? Cadê a guarda? Ei, peraí, que história é essa? Que conversa é essa? Se você não sabe a hora que a sua filha sai de casa para namorar, eu já ouvi alguma mãe falando, ah, Geraldo, eu quero logo que a minha filha arranje um casamento. Que bobagem! Olha que bobagem! Né? Por quê? Não vamos pular etapas. E essa é a minha preocupação enquanto pai, enquanto avô que sou. Dialogar com a família. Eu começo com o secretário de Segurança, meu amigo Márcio Pontes. Muitas vezes, secretário, o problema está em casa, na maneira como os pais se relacionam com os filhos. O senhor entende dessa maneira, respeitando a sua opinião, é claro. Obviamente, Geraldo, eu sou do tempo que se falava que a família é a base de sustentação da sociedade. Eu também, congrego da mesma opinião. E para mim esse tempo ainda não passou, e eu acho que esse tema família nunca há de passar. Sim.
E uma vez que uma família bem estruturada, uma família que busca trazer a educação corretamente para os seus filhos e não deixando a responsabilidade de educar para os professores da escola, não deixando a responsabilidade de educar para as pessoas de fora, porque o grande problema hoje é que as pessoas querem que a educação ela saia de dentro da sua casa para outras pessoas terem essa responsabilidade, quando na verdade a responsabilidade ela sempre será dos pais. Então, eduque o seu filho em casa, que ele seja bem cuidado, bem tratado, para que você não precise buscá-lo em uma delegacia no futuro. Porque filhos que não têm cuidado especial de família, eles acabam parando na delegacia. E nós sentimos isso na pele como agentes de segurança. Nós temos que fazer o nosso trabalho, que não é apenas um trabalho social, mas é um trabalho mesmo, além da prevenção, nós temos também o trabalho da repressão. E prisões, infelizmente, de pessoas jovens já sendo cuidadas por pessoas do tráfico de drogas. Porque se o pai não cuida, ele vai arrumar alguém para cuidar lá fora. Não tem a dúvida. Então, como você falou, você tem muita razão quando você diz. E a família, nós temos que voltar a dar a importância para a família realmente nesse país. Família é a base estrutural de que nós precisamos para que o país ele dê certo. Família é o primeiro ponto. Opinião, como você disse, né? Sim. A minha opinião, como pessoa mesmo, Sim. não como secretário, mas como Márcio certo. Pontes, defensor da família brasileira. Concordo com o senhor, comandante da Guarda Municipal de Guarulhos, Borota. Comandante, o senhor é pai, tem seus filhos, e eu sou de uma época, muita gente me chama de jornalista dinossauro. Estou com 59 anos de idade, 2 filhos, 2 netos, e eu aprendi na minha época, as pessoas vão dar risada agora, no meu pai, falecido pai, se tivesse alguém na sala conversando com os adultos, eu tinha que pedir licença para estar na sala, ou se eu quisesse ir até um outro cômodo da casa, eu tinha por hábito pedir ao meu pai. Na escola, o respeito era maior ainda. A professora, ao chegar na sala de aula, viu, Lucas? Todos em pé. Na minha época, antes da sala de aula, comandante, tinha um hasteamento à bandeira. Hino à bandeira, eu acho que o jovem de hoje não sabe, e depois o hino nacional. Comandante, com a sua experiência militar, hoje transferir a responsabilidade, muitas vezes o senhor deve ter ouvido isso, não precisa confirmar, é um comentário desse jornalista. Quando o senhor se depara com uma situação onde o senhor tem que mostrar a sua autoridade, mas antes o senhor se depara como pai que é, e aí você vê a dor da família, aí o senhor descobre que nesta ação da guarda, senhores e senhoras, houve a falta do pai ou da mãe. O senhor já presenciou fato assim? Geraldo, já sim. Né? Na verdade, na maioria das vezes que nós fazemos intervenções, né, de natureza policial, intervenções com relação a algumas questões criminais, é importante que a gente entenda, né, qual o caminho, qual a trajetória de vida daquele jovem, daquele indivíduo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém acorda criminoso, ninguém acorda com um anseio de infringir as normas legais e assim por diante. Né? É uma construção que se dá ao longo do tempo. E o tema, né, que está sendo discutido aqui, que é a violência, e até a primeira pergunta que falou sobre da família, realmente tem um papel fundamental. Né? Muitas vezes aquele jovem, enfim, aquele cidadão que ele acaba cometendo algum delito, quando nós vamos ver a história de vida daquela pessoa, normalmente são famílias desestruturadas, normalmente já teve históricos de violência, sofreu violência e começou a praticar violência. Então realmente se a gente para pensar, né, como a pergunta que você me fez, né, antes de me deparar como profissional, mas como cidadão, como pai, é claro que a gente faz essas reflexões. Que às vezes algumas medidas que se fossem tomadas, algumas responsabilidades se fossem exercidas, né, talvez aquele momento não existiria, aquela pessoa não estaria praticando aquele ato delituoso. Foi comentado sobre escola, né, também. É importante a gente entender
que não pode haver transferência de responsabilidade. Verdade. A família, como foi dito aqui, é a base, né, a base de qualquer sociedade. Agora, às vezes a gente tem a impressão de que nós observamos que algumas responsabilidades são transferidas. E é fácil transferir. E é fácil transferir. A culpa é do professor, a culpa às vezes é de um profissional, a culpa é das crianças, mas os pais, o que os pais estão fazendo pelos jovens, né? Então é uma questão muito importante, mas realmente a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre quais são as nossas responsabilidades. E o papel da família. E o papel, exatamente, o papel da família, né? Que eu vejo que é muito importante. Muito bom. Senhores e senhoras, olha, a conversa de hoje super agradável. Muitas vezes eu me deparo com algumas pessoas, Geraldo, você gosta de criticar a família? Preste bem atenção no negócio. Esses programas sempre ficam disponíveis na nossa página do Guarulhos em Destaque. Eu não estou criticando a família, pelo contrário. Eu estou informando, estou dizendo que a família é a base de tudo. Neste tempo de pandemia, presta atenção, não vai ver novela agora não, porque aí também dá licença. Você não vai aprender nada na novela. Presta atenção. Em tempo de pandemia, senhores e senhoras, é um grande exercício para você medir o termômetro, atenção, hein, do seu relacionamento familiar. Não adianta chegar de manhã, tomar café, ir largar sua família, não conversar, não dialogar. Opa! Todo mundo sabe do teu problema mesmo, você não sabe. Silvio Silos, com a tua experiência e pai e avô que você é, com certeza, do tempo de escrivão de polícia, você se deparou com vários exemplos, já tivemos a oportunidade de relatar aqui. Mas o importante, né, para o cidadão, Ayrton Silos, é a base da família, na sua opinião? Com certeza, Geraldo. Eu sou a favor que se preserve a família, as igrejas. Quando você vê uma criança que frequenta uma igreja, a educação é muito diferente. Bem diferente. Eu tenho ido a igrejas e eu tenho percebido isso. Né? Bem diferente. Eu gostaria muito que meus filhos levassem minhas netas à igreja. Né? Eu que morei na favela do 15, né? Ah, mas tem que falar comunidade. Eu morei na favela, né? Eu aprendi favela porque eu morei lá. Então, eu recolhi recicláveis na rua, eu trabalhei engraxando sapato na Getúlio Vargas, olhando e lavando o carro. Eu fiz carreto na feira de quinta-feira. Né? Então, eu fiz muita coisa na vida. Né? E eu vi na comunidade muitas famílias com os filhos educados. Sabe? Você vê um chão de cimento vermelhão, que muitas vezes, depois que eu fui para a Polícia Militar, você chega para entrar naquela casa, você não tem coragem num dia de chuva, de tão limpinho que está, tamanha educação daquela família. Né? Então, tem muita gente nas comunidades educadas. Por quê? Porque a família é educada. Né? A família da minha esposa, que nós nos conhecemos lá na comunidade, os filhos, benção pai, benção mãe, filhos casados, já com filhos também, entendeu? Então, isso realmente Era um é a respeito, base, né? Era um respeito diferenciado. Essa coisa de... O seu filho vai para a sociedade amanhã, exercer uma profissão em uma empresa, num serviço público, né? E quando ele chega lá mal educado, quem vai sofrer é a sociedade, é os seus colegas de trabalho. Porque é nítido você ver que aquela pessoa, ela tem faculdade, é bacana, fez um monte de curso, mas a educação lá da raiz da família não tem. Olha, essa semana eu quero registrar a minha felicidade. O meu filho caçula, o Gustavo, tem 2 semanas de casamento e a produção do SPTV procurou para fazer uma matéria, porque foi o primeiro casamento da minha igreja, a Comunidade da Graça, que faço parte, online. Foi um desafio assim que vocês não fazem ideia. E a história, que é importante frisar, a produção do programa fez questão de conhecer a história do meu filho, que não é diferente. É um ser humano normal, com defeitos, né? Mas um filho que cresceu servindo a Deus e muito obediente. Tenho orgulho dos meus filhos.
Eu fico um pouco emocionado quando falo dos filhos. E aí, o SPTV fez uma matéria de 7 minutos, para minha surpresa, de 7 minutos a matéria. E ele contou a experiência, e a repórter perguntou por que da demora, porque já não estavam morando juntos. Ele falou, não, eu aprendi a não queimar etapas. E muitas vezes, eu não estou aqui querendo dizer para você o certo ou errado, mas quando você queima etapas na sua vida, aí o prejuízo é maior. Eu já errei bastante, muito, não foi pouco não. Todas as vezes que eu não via o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, até os meus filhos. É verdade. Então é importante que você tenha esta relação na sua casa. Depois do intervalo, vamos estar falando daquilo que eu mais comento aqui. O Pipa de Cerol tem deixado famílias de luto. Eu volto em 2 minutos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos. O nosso muito obrigado você nas redes sociais. Estou hoje aqui com segurança... Lucas, Lucas, por favor, não mexe comigo. Você já olhou aqui hoje? Você, por gentileza, não mexe. A moça da limpeza está chegando. Olha só que eu estou aqui. A guarda da municipal está aqui comigo, o comandante. Então hoje ninguém mexe aqui. E do meu lado direito tem os escrivão de polícia. Aí já faz aqui a petição na hora. Gente, olha só, eu quero convidar vocês a refletir algo que nessa época de pandemia, famílias têm utilizado de um expediente preocupante. Soltar pipa, eu soltei pipa na boa, do meu tempo, todos nós aqui. Qual é o risco, senhores? É o cerol. Secretário de Justiça, Márcio Pontes, o risco desse problemaço que é o pipa de cerol. Por favor. Então, Geraldo, o grande problema desse mal que assola não somente a cidade de Guarulhos, mas como todos os municípios do Brasil, é um problema que eu passei a conhecê-lo de fato e de direito. Quando eu cheguei na Secretaria de Segurança Pública, eu fui procurado pelo próprio Silas, que está aqui hoje, e ele me passou esse problema, claro que a gente já conhecia, e nós verificamos através de várias comunicações de acidentes, boletins de ocorrência na Polícia Civil, e o prefeito Guti, ele preocupado com essa ação, ele mesmo me chamou, falou: Pontes, eu tenho um problema chamado linha chilena, e a gente precisa tomar uma providência disso. E ele me falou das leis, uma lei que foi aprovada em 2014, que foi alterada em 2019 e que foi feito um decreto por parte do governo dando a regulamentação dessa lei em 2020. Então nós, a pedido do prefeito Guti, nós elaboramos um plano de ação, e esse plano de ação a gente começou a fazer as fiscalizações. Inclusive eu falo aqui para o Ayrton Silos, pessoalmente aqui, que está junto conosco aqui hoje nessa entrevista, isso tem muito a ver com a insistência
do cidadão Ayrton Silos. O cidadão que correu atrás de fazer com que essa lei, que foi aprovada em 2014, depois alterada em 2019, que ela realmente entrasse em ação. Ele fez uma reunião comigo e ele falou: Pontes, a lei existe, está tudo aí, mas a gente não tem o finalmente da lei, qual é a fiscalização. Tendo isso tudo em mãos, a gente procurou pelo Jorge Tayar, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, que também compreendeu muito bem a situação, né? E nós elaboramos um plano de ação para o município. Plano de ação esse que os municípios do estado de São Paulo, na Grande São Paulo, talvez não tenha ainda nenhum município da Grande São Paulo fazendo dessa forma que nós passamos a fazer. Então nós chamamos o comando da guarda, o secretário de Desenvolvimento Urbano, sentamos numa sala lá, a mando do próprio prefeito. A gente tem que deixar isso claro, que a determinação do nosso chefe, o prefeito Gucci, né, foi uma determinação dele, e nós fizemos essa ação iniciando pelo comércio de linhas chilena e cerol. Pela fonte. Pela fonte. É como combater o tráfico de drogas. Não adianta eu ficar indo atrás do cara que porta, aquele usuário. Então nós fomos, no primeiro dia nós fomos em 6 estabelecimentos comerciais, foram fechados alguns desses estabelecimentos comerciais, multados por venda ilegal, porque a lei diz que isso é ilegal e nós sabemos o mal que isso causa. Sim. E passamos a fiscalizar no outro dia, no sábado, a retenção das linhas chilenas e dos carretéis, das carretilhas que eles utilizam. Nós já temos mais de 2.400 itens apreendidos nos primeiros 15 dias da operação. Mais de 2.400 itens. E não muito surpresa para nós da Secretaria, na semana passada nós conseguimos entrar aí numa fábrica de linha chilena. Da fábrica? Uma fábrica. Meu Deus. Em Guarulhos, na Vila Augusta, uma fábrica de linha chilena que fornecia linha chilena para o Brasil inteiro. Então, assim, nós conseguimos... Cortamos o mal. Graças a Deus. Foi muito bom, não somente para Guarulhos, mas para o Brasil. E o delegado de plantão do 5º DP, Dr. Edson, tomou a decisão corretíssima de fazer a prisão em flagrante de todas as pessoas que estavam dentro desta fábrica. Ficaram presos em flagrante. É bom falar isso na rede aqui, dizer assim, ó, isso dá prisão. Boa. Eles ficaram presos e o juiz, posteriormente, numa audiência de custódia, que veio liberá-los através de uma petição de advogado, enfim, todo um procedimento criminal, e eles ficarão ali registrados como criminosos. Vou responder criminalmente. Estão respondendo e vão continuar respondendo. São 6 pessoas que foram presas em flagrantes nessa fábrica. Geraldo, nós pegamos uma Kombi que estava chegando na fábrica na hora que nós abordamos. Eles tinham máquinas dentro da Kombi, Silos, que estavam entregando na fábrica, que estava naquele momento no valor de R$10.000 uma máquina, que estava sendo desembarcada dentro da fábrica. Então, assim, era uma casa simples, comum, uma casa normal, um sobrado, num bairro, numa rua sem saída, sem a mínima suspeita do que poderia ser ali. Equipamentos minerais, proibidos o uso, tudo ali dentro, pessoas lá dentro usando sem máscaras, assim, enfim, um trabalho todo errado, mas que tinha alguém por trás que estava ganhando muito dinheiro com isso. Então o que eu peço? Não são crianças, o Silos já falou isso aqui nas outros programas, não são crianças que estão empinando pipa com cerol, são adultos, e a lei diz que tem que ser apreendidos equipamentos. E se não tiver resolução dessa forma, Silos, daqui um dia nós vamos ter que conduzir para a delegacia por periclitação de vida. Porque uma pessoa com cerol, ela pode cortar o pescoço de alguém. Nós temos inúmeros fatos que aconteceram em Guarulhos, inclusive, de pessoas que chegaram a perder membro do corpo, braço, perna, orelha com linha. Essa linha é tão potente, ela é tão potente, que eles usam para cortar os fios de fibra ótica, para roubar os fios de fibra ótica. Nós temos bairros na cidade de Guarulhos, Geraldo, está um pouco extenso, mas necessário. Nós temos bairros em Guarulhos que nós recebemos as reclamações de que eles não têm internet por cabo e nem por fibra ótica, porque são cortados pelas linhas de cerol. As empresas de internet se negam hoje a instalar internet nesses bairros, porque a linha de cerol corta esses cabos e sai muito caro para fazer a substituição. Nós pegamos num final de semana Jardim Nazaré, que fica lá no Nazaré, na estrada Guarulhos-Nazaré,
Tinham 300 pessoas, Silos, empinando pipa, com som, pancadão de som, venda de cerveja, produtos ilícitos ali, vendendo na casa. Não é somente pipa. O Silos te falava isso para nós, Sim. como eu não conhecia, a gente falou, esse cara pode ser, ele é um puta de um exagerado. Sim. Engano, Silos, é exatamente isso que estava acontecendo. Estamos combatendo, a Guarda Civil está fazendo um trabalho brilhante sobre isso. Eu elogio o serviço deles a todos os momentos, porque é brilhante o que eles vêm fazendo. Mais de 2.500 itens apreendidos em menos de 15 dias. Eu quero aproveitar e elogiar o trabalho da Guarda Municipal com o comandante Borota, porque esse tipo de apreensão, senhores e senhoras, é um trabalho de inteligência dessa corporação, que a gente se orgulha muito aqui na cidade de Guarulhos e é uma referência para o Brasil inteiro, a Guarda Municipal dessa cidade. A gente tem acompanhado o trabalho desta guarnição. Comandante, é evidente que quando se faz um trabalho de inteligência para averiguar um ato criminoso, quem comete o crime é surpreendido pelo trabalho eficaz da Guarda. Aliás, parabéns pelo trabalho, um parabéns pessoal, né? E um parabéns sem exagero, porque a Guarda nos orgulha muito de um trabalho eficaz. E quando você escuta da população o elogio, é porque vocês estão no caminho certo. Parabenizar pelas ações que a Guarda tem feito ao longo dos meses e, inicialmente, por essa apreensão. Senhores e senhoras, a fábrica que atendia o Brasil, atenção, hein? Era em Guarulhos. E você que critica a minha fala, porque acha um absurdo estar falando de linha Serol, porque geração de emprego na esquina. Vai procurar uma lavagem de roupa que você ganha mais. Tá bom? Por favor, denuncie, senhores e senhoras. Comandante, esta ação onde aconteceu a apreensão, a intervenção da Guarda, foi eficaz porque foi na fonte. Ou seja, essas pessoas, mesmo com a ação dos advogados, que é pertinente, tá certo, no direito, então, como que o senhor avalia a ação da Guarda? Como é que o senhor se sente nesse momento tão importante do trabalho da Guarda Municipal? Bom, Geraldo, primeiro agradecer pelo elogio. Realmente os nossos guardas municipais, eles trabalham com muito afinco, com muita dedicação. Eu costumo dizer para o nosso efetivo que realmente quando a sociedade nos elogia, é sensação do dever cumprido. Sim. Porque o trabalho de segurança, muitas vezes, é difícil nós sermos elogiados, porque nós sempre estamos lidando com pontas sensíveis da sociedade, né? Então, às vezes, porque um cidadão de bem acabou sendo furtado, enfim, sofreu algum tipo de problema de ordem de segurança, ou porque estamos intervindo justamente com quem está transgredindo alguma lei. Mas quando nós recebemos esse elogio da população, realmente nós vemos que estamos no caminho certo. E o nosso objetivo realmente é levar segurança para a sociedade. A Guarda Municipal, ela tem um trabalho eminentemente preventivo. Então, nós estamos cada vez mais próximos do cidadão. E é esse o nosso papel, justamente para evitar que o crime aconteça. Falando especificamente dessa operação, nós tivemos um resultado muito positivo, como o nosso secretário disse, porque nós conseguimos atacar as duas pontas deste problema. Se nós só usássemos da nossa legislação para fazer as apreensões das pessoas que estão utilizando de linha chilena, nós não teríamos o resultado que estamos tendo. Então nós também precisávamos atacar os fornecedores deste material, porque são materiais que são vendidos, não são fabricados, assim, pelas pessoas que usam. Então foi um trabalho muito bacana, a Prefeitura de Guarulhos trabalhou de forma coordenada, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com as suas equipes de fiscalização, a própria ProGuaru, que nos deu um suporte enorme para fazer a transposição dos materiais apreendidos dentro da fábrica. Foram 4 caminhões de materiais que foram retirados da fábrica. Então realmente nós conseguimos atacar as duas pontas. E
além da fábrica, nós continuamos, junto com as equipes de fiscalização, né, vistoriando comércios que fazem a distribuição desse material. Então, para nós, realmente, o resultado tem sido muito satisfatório. O próprio Ayrton Silas também sempre conversa conosco. Nós já estamos percebendo uma diminuição de pessoas utilizando de linha chilena. Graças a Deus. E no início da sua fala, você falou, poxa, todos nós soltamos pipa quando criança. Sim. É importante que nós podemos aqui esclarecer, né, para a sociedade de Guarulhos, que não é proibido soltar pipa. Isso, comandante. Não é proibido soltar pipa. O que é proibido é utilizar de linha chilena, ou cerol, ou seus insumos para fabricação, né, desta linha. Então isso que é também importante a gente deixar claro, né? E realmente, a gente também já tem indicativos de que alguns outros crimes que estavam acontecendo estão diminuindo. Que é a questão, né, da distribuição, do tráfico de entorpecente, Invasão de casas. invasão de casas, porque nós tínhamos já diagnosticado que depois dos finais de semana, onde tinha essa aglomeração de pessoas, estavam acontecendo furtos em residências, logo após o período que essas pessoas se organizavam para fazer essas solturas de pipa. Importante lembrar também que, principalmente nas áreas que são propícias para a soltura de pipas, né, como Parque Flamengo, Jardim Adriana, né, que tem grandes descampados, que não são só cidadãos daqui ou do bairro, mas que vem gente de outras cidades, né, que vem pessoas de outros locais para fazer a soltura de pipa, para vir vender na hora, né, as linhas chilenas e tudo mais. Então, realmente, para nós da GCM, acredito, né, que para a Secretaria de Segurança, para o governo municipal como um todo, o resultado foi muito positivo. E, pelo com certeza, pouco tempo que iniciamos o trabalho, né? Bacana. Quero fazer uma colocação rápida. Pois não, secretário? Hoje eu tinha uma publicação na mídia social e alguém mandou alguma coisa para mim, para o Pontes, para o secretário Pontes, dizendo assim, a sua preocupação com a linha chilena, ao invés de ser com a linha chilena, deveria ser com os motociclistas que não usam a antena que corta a linha. Que absurdo. Aí eu falei para ele, pois é, cara, então a partir de agora você começa a sair com colete à prova de bala. Porque se você tomar um tiro, você está de colete. Não precisa combater quem usa arma ilegalmente. Que absurdo. Você usa colete, se você tomar um tiro, você está de colete. Então assim, as pessoas querem inverter a criminalização do feito. Então o culpado não é a linha chilena, o culpado é o motociclista que não usa a antena. Aquilo corta antena, ele corta tudo. Qualquer coisa. Ele não tem essa, não. Ele arrebenta tudo. E assim, enfim, a gente vai continuar batendo esse mal que tem assolado a cidade de Guarulhos e já melhorou muito. Graças a Deus. Vocês podem falar alguma coisa a respeito disso. Tem mais conhecimento até dessa função aí do que a gente. Agora, Ayrton, Silas Escrivão, para não errar, senhor, ele trouxe isso aqui para não errar o nome dele, viu, Lucas? Cadê aqui? Deixar aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Corta para ele, Lucas. Olha, isso aqui, atenção. Acho que assim é melhor, né? Assim, para ele, atenção, assim é melhor. Olha aí. Desde que eu conversei com você a primeira vez, você trouxe fotos aqui. Você iniciou esta campanha. Por isso do trabalho eficaz da Guarda Municipal, que trouxe resultados. Senhores e senhoras, a fábrica que atendia o Brasil inteiro fechou. Tudo bem? Ayrton, a sua atitude, por uma lei que existe, você foi cobrado das autoridades competentes do município, através da Guarda Municipal, do comandante, do secretário Márcio Pontes, e veio aí a boa notícia, né? Fechamento da fábrica. Com certeza, Geraldo. Bom, vou tentar dar uma resumida, né? Eu, há quase 4 anos, comecei a pesquisar isso, porque os problemas no meu bairro muito grave. Então, quais são os problemas que isso traz? Furto, roubo, amputações, mortes, as aves são vítimas, uso de droga, bebida alcoólica, a pessoa que é atropelada, correndo atrás do pipe, olhando para cima. Há cerca de 20 dias, 15 dias, um garoto de 12 anos morreu na Imigrantes, correndo atrás do pipe, olhando para cima, foi atropelado, né? Tivemos a criança de 4 anos que morreu, até arrepio, porque tenho minhas 4 netas, no colo do pai, na Zona Leste, né? Mas aí tem cidadãos, né, igual a este que se referiu, que se dirigiu ao secretário, né, dizendo que tem que usar a antena. É que essa criança que morreu não é filho dele, né? Ele não teve a mãe, o pai morto,
Né? Então, as pessoas têm que entender, eu vejo no Face, mas vai investigar o tráfico de droga e tal. Nós temos a delegacia DIS em Guarulhos, que investiga o tráfico de droga, nós temos polícia militar, nós temos policiais civis, tá? Esse é um dos problemas que temos na sociedade e que o secretário e o comandante está combatendo. Então, não era só no meu bairro, é Parque Flamengo, Continental 1, Transguarulhense, Vila Rio, próximo ao E do Paravente ali? Paravente, Pelo amor de Deus. Bela Vista, São João. E aí eu comecei cobrando o secretário João Darcio. Olha quanto tempo. Secretário Gilvan Passos, comandante Messias. Cobrei o prefeito Guti e foi tipo assim, o prefeito tem como saber de tudo, o secretário não tem como saber de tudo. Sim. O cidadão tem que informar ao secretário, ao prefeito, qual é o problema que está acontecendo ali, a cidade é muito grande. Sim. Então, foi trabalhoso. Câmara Municipal, agradeço aqui a Comissão de Segurança, ao presidente da Câmara que me atendeu rápido. Em uma semana estávamos em reunião com a Comissão de Segurança. Em 30 dias alguém me ligou que ia votar a lei. Fui para a Câmara, não teve um voto contra. Foi para a SDU, foi para o jurídico, foi para o prefeito Guti. Obrigado, prefeito, por ter sancionado esta lei em favor da vida das pessoas que sofrem com isso. Foi feito, que nem o secretário falou, a regulamentação. E quero agradecer aqui também, desculpa é que não dá para lembrar de todo mundo, né? Nem vocês falaram, a SDU, que foi muito importante, a Secretaria de Segurança acionou a SDU para que desse o suporte na fiscalização, e os presidentes de consegues, que me permitiram esticar a faixa cobrando as autoridades e me deram a palavra nas reuniões. Vocês fazem parte disso. Quero agradecer o gerente do SESI do Cocaia, senhor Luiz, que me cedeu espaço lá também. E principalmente, secretário Pontes. Quando eu estive lá em reunião, o senhor de pronto pegou aquele telefone e fez contato com o procurador, com o jurídico, comandante Borota, e eu vi muita vontade em resolver o problema, tanto que está sendo resolvido. Tem uma lei do coronel Telhada, aprovada há cerca de 2 meses no estado de São Paulo, Porém, secretário, a lei do deputado Telhada, pelo que eu vi, não fala no recolhimento das linhas. Eu queria saber do deputado se ele está cobrando o Poder Executivo e está sendo feito o trabalho no estado de São Paulo. Porque fazer uma lei é legal, bacana. Nós tínhamos a lei de 2014, nós estamos em 2020. Até agora não tinha acontecido nada, Geraldo. Entendeu? Então agora o secretário Pontes e o comandante Borota e o prefeito Guti viram que era uma situação grave e que precisava dar atenção. E temos, secretário, uma lei federal, não sei se você tem conhecimento, Borota, você, Geraldo. Tinha uma lei de 2013, não sei como é que está, de um deputado. Tem uma outra lei que, salvo engano, já foi para o Senado para criminalizar. Teve uma votação aí via redes sociais, inclusive votei. Eu espero muito, Geraldo, que seja aprovada essa lei. Porque não tem que se combater só em Guarulhos. O acidente é no Brasil todo. Com certeza. Olha só o debate sobre segurança hoje no Debate Guarulhos. Quero agradecer a sua audiência. Vou fazer um intervalo de 2 minutos. Na volta, vamos falar da violência contra a mulher em tempo de pandemia. Como está? Se você, por um acaso, ouviu alguém gritar, não queira ir até lá. Liga 190. Eu volto em 2 minutos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel
e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3.142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta na tela da TV Guarulhos e no Facebook do Guarulhos em Destaque com o debate. A você, nosso muito obrigado, desde já pela audiência do portal Guarulhos em Destaque. Alcançamos agora, para a glória de Deus, mais de 100 mil visualizações. Um portal que tem nem 15 meses de vida, né? Mas ultrapassamos a marca de 100 mil visualizações. Você, no universo da internet, com vários portais, chegar a esta marca, gente, é um trabalho de muita seriedade, de muito profissionalismo. Parabéns a toda a equipe. Violência contra a mulher tem crescido em tempos de pandemia. É impressionante, mas é a pura verdade. Eu tenho dito aqui que é um covarde o homem que agride a mulher. É de uma covardia muito triste. Eu lembro quando a minha mãe, meu pai, falava assim, olha, quer conhecer o marido da sua filha? Veja como ele se relaciona com a sua mãe. Como é o relacionamento do filho com a mãe? É de respeito? Se não é, é preocupante. Eu volto com o secretário de Segurança para falar da violência contra a mulher. Com certeza vocês têm recebido muitas denúncias, né, secretário? Sim, Geraldo. Nós temos a nossa equipe que chama Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho sensacional que é feito pela GCM de Guarulhos. A inspetora Darcy, que é a responsável dessa ação. E não somente o atendimento da ocorrência, uma coisa que me surpreendeu, que eu gostei muito de ver já acontecendo, o Gilvan, que que montou uma Patrulha Maria da Penha. O secretário Gilvan está de parabéns por ter deixado esse legado, né, do jeito que está sendo feito hoje. E eles têm o acompanhamento da mulher que sofreu a violência. É feito um cadastro. A própria justiça passa para nós, para a GCM, que esta pessoa seja acompanhada. Então existe o acompanhamento da guarda com a pessoa. Então todos os dias uma viatura da guarda vai visitar essa pessoa para ver qual a dificuldade que ela está tendo e se o agressor não está vindo para a área dela. Inclusive com prisões em flagrante feita pela GCM, que o agressor está próximo da casa ou até mesmo dentro da casa. Porque o agressor ele tem um limite mínimo de distanciamento a ficar dessa pessoa que foi agredida por ele. E aí eles não respeitam esse distanciamento. E a gente pensa muito em marido e mulher. Sim. Mas nós temos filhos que batem em mãe. Sim. Filhos que batem em mãe idosa. Sim. Nós temos cadastros lá. Então, as violências, sim, a gente tem recebido muita reclamação de aumento, mas acima de tudo, o mais importante é o acompanhamento para inserir novamente essas pessoas na sociedade. Mulheres que estavam sendo escravizadas. Nós temos relatos de mulheres que se transformavam em escravas dentro da própria casa, escravas dentro de indústrias. Então nós temos combatido de uma certa forma todo esse sistema que eu não conhecia. Eu venho da Polícia Rodoviária Federal e passei a conhecer esse sistema. Estou gostando muito do trabalho que a GCM de Guarulhos faz também, além de todos os outros, também nesse sentido. Então o acompanhamento, Geraldo, eu sugiro a você que você convide a inspetora Darcy para te falar as histórias que ela conhece diariamente em Guarulhos. Nós recebemos doação de leite, alguém resolveu, a Remar resolveu nos doar leite para os GCMs. Eu falei, não, os GCMs hoje, graças a Deus, estão recebendo salário, a Prefeitura de Guarulhos está pagando. Graças a Deus. Doa esse leite para as mulheres, o Francisco, o comandante,
que sugeriu isso, e doa esse leite para as mulheres que sofrem violência e que hoje os maridos não estão em casa, que estão passando por dificuldade financeira. Nós doamos mais de 1.000 litros de leite essa semana para essas mulheres. Parabéns. Máscaras, recebemos doação de máscaras. Não, os GCMs a gente tem, vamos doar para essas mulheres. Então a gente tem, é uma assistência social de uma vítima de crime. É uma ação que a gente não vê polícia falando nisso. Sim. Né? Então a GCM está fazendo esse trabalho social no acompanhamento de uma vítima de violência doméstica. É um trabalho sensacional que a Prefeitura de Guarulhos vem fazendo junto com a GCM. Mais um trabalho, né, de excelência feito na Secretaria de Segurança Pública. Comandante Morota, com certeza esse trabalho é de toda a corporação, e é um trabalho de muita responsabilidade. Você que ligou a televisão agora, você perdeu o primeiro bloco, hein? Depois você vai lá no meu Facebook, tá tudo lá. Falamos da questão do cerol, do relacionamento familiar, e agora, né, estamos concluindo o programa falando da violência contra a mulher. Eu tenho chamado aqui de covarde. Não tem outra fala a não ser de um covarde. Seja marido, seja filho, mas agredir a mulher e dizer para os amigos que você é dono, você não é dono dela. Você que é casado, você é marido, ponto. Você tem que ter o respeito. Se não houver o respeito, é o fim de um relacionamento. Entendo eu. Como é que você pode dizer que ama uma mulher e não a respeita? Tem alguma coisa de errado nessa tua fala. Comandante, como é que o senhor avalia essa questão como cidadão? A violência contra a mulher é algo que nesta pandemia cresceu muito. Por quê? Então, Geraldo, acho que a primeira reflexão que nós precisamos fazer é o seguinte, né? Por conta desta patologia, né, do Covid, que é uma doença que nos afeta fisicamente, ser contaminados, nós precisamos traçar um paralelo com as doenças emocionais. Né? A população brasileira, aliás, a população mundial se viu de uma hora para outra ter que ficar presa nas suas próprias residências. Algo que nós não estamos acostumados. Sim. Né? Então talvez esse seja o primeiro ponto de que as relações dentro das residências começaram a ficar mais conflituosas. Né? As famílias convivendo intensamente em espaços apertados, porque uma coisa é você conseguir fazer um isolamento com estrutura, com espaço, outra coisa é você fazer um isolamento sem estrutura. Né? Imagina uma casa com poucos cômodos que moram 5, 6, 7 pessoas dentro. Né? Como é que é feito o isolamento por longos períodos? Então talvez esse seja o primeiro ponto, né, da gente fazer essa reflexão entre essas doenças físicas e emocionais. Sim. E isso talvez tenha sido alguns gatilhos para essas violências que estão contidas dentro das pessoas. Talvez por isso que essas formas de violência têm aumentado. Né, à medida que as pessoas convivem mais, acabam ficando mais intolerantes e acabam muitas vezes extravasando de forma violenta. E ultrapassando o limite. E ultrapassando o limite. É importante a gente pensar no seguinte, Geraldo, que não é porque você está nervoso, não é porque você está com alguma dificuldade que dá o direito de ser violento contra a pessoa. Sim. Você muito bem colocou que a mulher não é um objeto, não é propriedade do marido, enfim, o pai idoso, né, como o secretário colocou, não é propriedade, né, do filho e assim por diante. Então essas relações precisam ter um equilíbrio. E o que eu queria comentar, né, falando ainda um pouco da Patrulha Maria da Penha, que mais do que o atendimento, né, do ponto de vista de violência, é o acompanhamento que é feito. Porque muitas vezes a pessoa ela não se encoraja a denunciar porque ela não tem uma estrutura que dê uma certa segurança para ela. Né? Então é importante que as pessoas que sofram violência não tenham medo de denunciar, que procurem realmente as autoridades no município de Guarulhos, que procurem, né, inclusive a nossa inspetoria, né, que cuida, né, desse trabalho, né, com relação às vítimas de violência, porque essas denúncias elas precisam aparecer, as pessoas precisam ter coragem
e confiar no Estado para que o Estado forneça segurança para elas. Que isso é muito importante. E para fechar, a gente fala muitas vezes de violências físicas, que é o que aparece. Mas muitas pessoas sofrem uma violência que talvez seja pior que a violência emocional, a violência psicológica. Né? Que essa muitas vezes destrói o indivíduo, às vezes muitas Sim. pessoas que estão em depressão profunda por conta dessas violências e que elas acabam não tendo força para denunciar, para enfrentar esse problema. Comandante Borota da Guarda Municipal. Ayrton Silos, para concluir com você, falamos aqui quando você atuava, porque você está aposentado hoje, a violência contra a mulher era algo que te preocupava bastante, porque muitas vezes chega na delegacia no plantão, mas a história é muito maior do que se imagina, né? Com certeza, Geraldo. A violência doméstica, ela tem o fator financeiro. Muitas vezes o marido tem um problema financeiro, pagamento de água, luz, muitas vezes fica desempregado e tal, e acaba descontando na sua esposa, Sim. nos filhos. Né? Eu atendi muitas ocorrências nesse sentido, que nem eu havia falado. Eu chegava até, muitas vezes, fazer as fotos, né? Pedia para uma colega investigadora ou escrivã fazer as fotos da vítima, quando ela permitia, para que o inquérito chegasse no fórum, com aquelas fotos, com aqueles hematomas, tudo. Porque uma coisa é o juiz, o promotor, ler um laudo. Sim. A outra é você ver as fotos dos hematomas. Tinha mulher que tinha o olho fechado da pancada. Então, e eu volto a repetir, Geraldo. A Lei Maria da Penha, fala-se muito, nossa, que revolução a Lei Maria da Penha e tal. Qual é a punição pro canalha que espanca a mulher, a companheira? Que espanca a mãe, que espanca os filhos? Qual é a punição? É branda. E a mulher ainda tem a prerrogativa dela representar ou não. Ela vai para uma delegacia, naquele momento de dor, machucada, registra a ocorrência, vai embora. Depois aquilo passa, ela não tem para onde ir com os filhos, não tem como se sustentar. Ela não vai representar. Essa parte de representação, no meu ponto de vista, 33 anos como policial, tem que tirar. O Estado tem que punir o agressor. Muitas vezes você vai para a audiência de custódia, que nem o secretário falou antes, e aí o indivíduo vai embora. Né? A punição é branda. Aí vai novamente a GCM, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ter um trabalho de novo com esse indivíduo, para ele novamente para uma audiência de custódia, e acontece o quê? Volta a repetir o caso do policial que foi em Alphaville, atender a ocorrência, foi destratado, né? Vou chamar de indivíduo, que eu não vou chamá-lo de pessoa, por aquele indivíduo. O policial foi lá com a sua companheira para atender uma ocorrência, foi solicitado, ameaçando a esposa. Aí ele acabou ameaçando o policial, a policial destratando. Foi para a delegacia, salvo engano, saiu andando. Sim. Então essas coisas que precisam ser mudadas, Geraldo. Porque não adianta, o cara agride. Não vai, não fica lá, vai. Deixa esse cara 30 dias na grade lá, pelo menos, para ele aprender. Vou te dar um exemplo. Posse irregular de arma de fogo. O secretário foi policial. Eu me lembro, Geraldo, sempre tinha ocorrência de apreensão de arma de fogo, acidente com arma de fogo, mata no bar, mata no lar, mata no trânsito, mata o vizinho, acidente com arma de fogo. Isso foi lá embaixo. Por que hoje a pessoa não usa arma, Geraldo, raspada? Que antigamente você pegava sempre, eu me lembro, muito BO de arma raspada, não sei se o secretário lembra disso, o comandante Borota, acabou praticamente. Nossa, quanto tempo que eu aposentei, quanto tempo que eu não fazia uma ocorrência de flagrante de posse de arma? Você vê. Então por quê? Porque a pessoa sabe que vai ser presa. Então tem que haver punição. Ayrton Silos, aí acertei o nome, hein? Obrigado, meu irmão, pela sua entrevista. Parabéns, que Deus abençoe você nessa caminhada. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço. Comandante, muitíssimo obrigado. Parabéns aí em comandar essa corporação de agentes de muita responsabilidade e uma guarda eficaz. Parabéns, obrigado e boa noite. Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos. Que a população continue contando, né, com o trabalho da Guarda Municipal. Estamos aqui porque vocês precisarem, Geraldo. Obrigado, comandante. Secretário de Segurança Pública, meu amigo Márcio Pontes. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, pela TV Guarulhos. É muito bom poder participar do seu programa e saber que temos sim várias críticas, mas também temos muitos elogios do trabalho que estão sendo feitos. Estou à frente da Secretaria há praticamente 60 dias. Agradeço muito a confiança do prefeito Guti em me escolher para colocar nessa função, porque não é fácil, é uma função muito difícil, porque a gente está lidando com a segurança das pessoas de maneira geral, pública, para todos os guarulhenses. E também ao vereador, ao ex-secretário Gilvan, que fez um trabalho magnífico, maravilhoso naquela secretaria, e para substituí-lo a gente tem que vir com muito gás. Pois é. Né? Porque se o serviço foi bem feito, tem que dar continuidade. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que permanecer no mínimo no mesmo nível. Verdade. Né? E permanecer no mesmo nível já é uma tarefa que não é fácil, mas se fosse fácil, não teriam escolhido a mim, teriam escolhido qualquer outro. Com certeza. Né? Com pouca falsa de modéstia, como diz, né? Falta de modéstia, mas eu agradeço imensamente poder estar ocupando esse cargo hoje, mas com muito trabalho. A gente não tem descansado, a gente tem feito, chega cedo e vai embora tarde, porque a gente tem um trabalho de planejamento, a gente tem um trabalho que está sendo feito ligeiramente a título de buscar realmente um resultado eficaz para a sociedade e também para o próprio GCM, a quem eu gostaria aqui de mandar o meu abraço a todos os GCMs de Guarulhos, um grupo de policiais que estão preparados para fazer um trabalho que está sendo feito em Guarulhos. Parabéns a todos os GCMs da cidade de Guarulhos. Eu mando um abraço a todos vocês nesse momento, porque vocês são os grandes responsáveis pelo sucesso de tudo que nós estamos fazendo hoje. Um abraço a todos, um abraço Geraldo, abraço Silos, comandante. Fiquem com Deus todos vocês. Verdade. A Guarda Municipal de Guarulhos merece os nossos parabéns pelo trabalho eficaz, com muita seriedade. Né? Eu que venho de família de militares, percebo muito isso, o trabalho, o tato, o relacionamento com o cidadão. É muito importante que você continue fiscalizando. Se você tomar conhecimento de alguma pessoa no seu bairro, na sua rua, sofreu algum tipo de agressão, denuncie na hora. 153. Né? 153, senhor? 153. 153. Por favor, faça isso. Né? A mesma coisa com relação à pipa com cerol, ou linha chilena. Tá? Isso é muito grave. Faça a sua parte. É importante que o cidadão fique alerta. Você pode e deve continuar fazendo a diferença. Meu muito obrigado pela sua companhia, com trabalhos técnicos de Lucas Braga. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.